São Marcos, o capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pode permanecer sentados mesmo. A reverência para Deus é o coração voltado para o Senhor, tá certo? 10, o versículo de número 46 em diante. Uma passagem bem conhecida. O cego de Jericó. Hein? Capítulo de número 10, versículos de número 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tá certo? Eu vou contar até 3 e você repete esse verso, somente a parte final aqui. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Vamos lá? É isso mesmo? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Vamos lá, 1, 2, 3. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bora lá, irmão, cadê a Bíblia sua aí, aberta? Recebe. Você crê na palavra de Deus? Amém. Você acredita na palavra? Amém. Então abra sua Bíblia, que eu não mandei fechar, tá? Abra sua Bíblia, deixa ela aberta aí, repita a palavra no verso de número 49, a parte final aqui. 1, 2, 3. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Outra vez. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Pois é. A Bíblia diz que esse cego vivia à beira do caminho. E essa expressão viver à beira do caminho diz que ele vivia ali também com uma capa que lhe era dada para ele mendigar. E há muitas linhas de interpretação sobre isso. Aquela capa ali que foi dada por Roma. Outros dizem que o seu pai era um homem de autoridade. Alguém também diz que este cego, ele ficou cego por sofrer um acidente. Mas também não se sabe a expressão se ele era de nascença. Porém, outros afirmam que ele era cego de nascença também, porque ele vinha de uma linhagem e o seu pai também era um outro cego. É por isso que há essa expressão Bartimeu, filho de Timeu. Bar no hebraico é filho, Timeu é uma pessoa, então filho de Timeu. Mas olha algo bem interessante. O tema da minha mensagem aqui, o título, quando o Senhor falou para mim, essa é a mensagem, temos como título aqui o clamor do necessitado. O clamor do necessitado. Mas aí Deus me deu o tema, clamando por necessidade. Há uma necessidade, clamando porque estou necessitado, clamando porque há uma necessidade em mim. Eu só clamo ao Senhor porque há uma necessidade.
E muitas das vezes essa expressão, há uma necessidade em nós, não é a necessidade unicamente de pedir um bem, de pedir uma cura, de pedir alguma coisa. Há uma necessidade que nós temos de falar com Deus, sim ou não? E aí então o que acontece? Se há essa necessidade que nós temos de clamar, de buscar a presença de Deus, então busque, porque só busca a Deus quem é necessitado dele. E a Bíblia vai dizer sobre os pobres e necessitados. Jesus falou isso nas beatitudes ali, no monte, nas bem-aventuranças. Ele disse: bem-aventurado é os pobres de espírito. Essa expressão ali significa aquele que depende de Deus. Isso é pobre de espírito. Quem aqui é pobre de espírito e depende de Deus? Alguém aqui que depende de Deus? Bem-aventurado, bem feliz é aqueles que dependem de Deus. Eu só dependo de Deus nessa vida. E você? Então, glória a Jesus. Amém? Então, clamando por necessidade, o capítulo 10 aqui do Evangelho segundo escreveu São Marcos, os versículos de número 46 ao 52, e a passagem é bem conhecida, o cego de Jericó, não é? Então, essa passagem da história está de acordo com o evangelista Mateus, no capítulo 20 ali, e o versículo de número 29. Prestem bem atenção. Ali diz que eram dois cegos. Já aqui em Marcos capítulo 10 e em Lucas, o capítulo 18, versículo 35, também fala que era um cego. Mateus vai falar que eram dois. E agora, pastor, quem está certo, quem está errado? A expressão aqui é porque eram dois cegos realmente, mas um só foi destacado aqui. E esse que foi destacado, o nome dele é Bartimeu. Então eram dois cegos ali que estavam mendigando à beira do caminho, mas um só. Os evangelistas fazem questão de relatar sobre ele. Aqui um deles é mencionado pelo nome, pois era um mendigo cego muito conhecido, e ele se chamava Bartimeu. Então há também uma possibilidade distinta, que um dos evangelistas estiveram se referindo à antiga Jericó e a outra à nova Jericó, ou vice-versa, porque uns dizem assim, e entrando ele em Jericó, outros evangelistas dos sinóticos vai dizer, e saindo ele de Jericó. Lucas vai dizer, e chegando perto de Jericó. Então, olha a expressão, eram dois cegos, um só foi destacado aqui. Dentre esses dois cegos, escolheram os dos evangelistas para referir-se a Bartimeu. Por quê? Porque observa que coisa interessante, ele tinha uma capa. Aquela capa ali lhe dava autonomia para mendigar dentro ou fora da cidade, ou ficar à beira do caminho sem ninguém poder tocá-lo ou chutá-lo, dizer: sai daqui, cego, sai fora daqui, aqui não é teu lugar. Ninguém poderia fazer isso, porque aquela capa representava uma autoridade dada por Roma para ele poder estar ali naquela situação. Agora, o que é que vai dizer a história? Que ele está envolvido com aquela capa. Só que a multidão vai entrando dentro de Jericó, e aquela multidão com Cristo, todo mundo chamando Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aquele cego agora, quando ele ouve o barulho, o problema dele era nazista, era cegueira. Ele tinha uma audição muito boa, e de repente ele diz assim: o que está acontecendo? Quem é que está passando aí? Aí alguém diz assim: é Jesus de Nazaré. Agora ele vai clamar de uma forma diferente. Ele não vai clamar Jesus de Nazaré como todo mundo estava clamando. Ele vai dizer: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E aí agora as multidões, a multidão dizendo para ele: cala-te, não faz isso. E ele clamava cada vez mais forte. Por quê? Porque quem precisava do milagre era Bartimeu. Todo mundo estava seguindo Jesus de Nazaré, mas Bartimeu ali precisava de um milagre, de uma cura, precisava ver. E ali então ele clamava e dizia: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu vejo de tremendo aqui é que ele estava ali, irmãos, ele tinha uma capa. Veja aqui no versículo aqui de número 50, quando Jesus manda chamar. Daqui a pouco a gente continua a narrativa do texto. Quando Jesus manda o chamar, e diz aqui no versículo de número 50: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele pegou aquela capa, irmãos, e jogou fora, lançando de si, não é? Colocando a capa nas costas. Ele estava envolto naquela capa ali, ele se enrolava e se envolvia com aquela capa. Mas quando alguém disse assim: tem bom ânimo, ele te chama, ele pegou aquela capa e jogou fora, porque aquela capa lhe dava autoridade para que cada vez ele continuasse a mendigar, cada vez mais ele continuasse em necessidade, cada vez mais ele continuasse pobre. Mas quando Jesus manda chamar, ele diz: agora eu não preciso de uma coisa que me prenda, agora eu vou ver o sobrenatural acontecer na minha vida. Ele lança aquela capa, porque a autoridade agora que ele estava precisando não era uma autoridade para mendigar, mas algo sobrenatural para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver. E quando Jesus disse: chamai-o, chama-o, e aí então os mesmos que mandavam ele se calar disseram para ele: levanta-se, tem bom ânimo, ele te chama. Ele lança a capa por terra, joga ela para fora e vai, sendo guiado por alguém, vai até Jesus, porque agora a autoridade que ele estava precisando não era de uma autoridade para continuar como mendigo, mas ele precisava que a autoridade de Deus tocasse sobre ele, para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu nunca mais quero depender de ninguém, Jesus. Eu nunca mais quero depender de situação, Senhor. Eu quero trabalhar no suor do meu rosto, depender do meu pão de cada dia. Eu preciso continuar com essa prática, porque é ordenança de Deus, é ordenança da Torá, é ordenança da palavra, é ordenança do Taná. Toda a Bíblia judaica é ordenança. Eu preciso ver, eu quero enxergar, eu quero trabalhar, eu quero trazer o pão de cada dia para a minha casa. Jesus falou, sabe por quê? Porque havia um objetivo naquele século. E uma coisa eu quero te dizer, irmãos, e te perguntar: há algum objetivo na tua vida? Há? Eu fiz uma classificação aqui de um esboço. Eu dividi em 3 partes aqui. Primeiro, parte a desgraça é o objetivo da misericórdia. A desgraça é o objetivo da misericórdia. Às vezes você não está entendendo porque tantas desgraças. Aquela capa ali estava representando os problemas, está simbolizando uma tipologia para nós, representa os problemas da nossa vida, com os quais nós estamos enrolados sempre. Então, muitas das vezes, esses problemas nos impedem de ver
alguma coisa acontecer, nos impede de chegar a Cristo. E se a gente não se livrar de certos tipos de problema, a gente nunca vamos receber a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Eu preciso ser tocado pela autoridade do Senhor. Então, a desgraça é o objetivo da misericórdia. Segundo, Jesus o incentivou a esperar que encontraria misericórdia, pois ele parou e mandou que o chamasse o mendigo cego. Então, a segunda divisão aqui, Jesus o incentivou a esperar que encontraria misericórdia. Jesus incentiva você e a mim que venhamos encontrar a misericórdia do Senhor. Eu preciso da misericórdia. Jeremias em Lamentações 3:22 de Jeremias. Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se eu não estou sendo consumido nem você, é porque a misericórdia fala mais alto diante de Deus. Terceira aqui, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Ele te chama, significa Ele irá te curar. Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo, Ele te chama. Isso quer dizer, Ele vai te curar, Bartimeu. Ele quer te curar. Então, as dádivas mais confortáveis são aquelas que recebemos através da nossa fé. As dádiva é presente, mais confortáveis para a nossa vida são aquelas que recebemos através da nossa fé, por meio da fé. O que você precisa? Abraão precisou de ser o pai das multidões. Abraão precisou ser o pai da fé. Abraão precisou de ser justificado por Deus. Ele envelheceu dando glória a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi conhecido como pai da fé. Davi precisou do que, pastor? Da misericórdia. Davi comete o pecado de adultério com Batseba, e lá no Salmo 51 ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o Espírito voluntário. Não retires de mim o Espírito Santo, ó Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito estável. Salomão, ele precisava de sabedoria para conduzir o povo. Ele não precisava de ouro, ele não precisava de prata, ele não precisava permanecer no reinado. Quando Deus fala para ele: pede-me o que tu queres que eu te faça, Salomão, ele diz assim: eu quero sabedoria, eu quero poder canalizar, saber julgar no meio do teu povo. O que Salomão precisava era de sabedoria. O que José precisava era que Deus o ascendesse ao trono, ali como governador do Egito. Então José passou por todas aquelas intempéries, mas ele foi colocado ali como governador. O que muitos homens na Bíblia precisavam era que o Senhor colocasse as mãos e agisse na vida deles. Aquela mulher cananeia, sirofenícia, ou conhecida como a mulher libanesa, quando ela vai ao encontro de Jesus, ele diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorros. Ela falou: sim, mas a minha filha está lá em casa, miseravelmente endemoniada. Então eu preciso que o Senhor a cure, porque também o Senhor tem que entender que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ela precisava da cura para a filha dela, e Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. E a minha filha, o demônio já saiu da tua filha, mulher. Vai em paz, aleluia. Aquela mulher que foi julgada no tribunal perante os homens, ela precisava do perdão. Alguém sempre está precisando de alguma coisa. Eu preciso das misericórdias do Senhor, porque elas são as causas que eu não vejo ser consumido. As misericórdias dele não têm fim. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós precisamos buscar ao Senhor cada vez mais, para que a nossa vida seja fortalecida nele. Como observamos
anteriormente, na passagem anterior, Jesus deixou a Pérea, não é? Jesus deixou a Pérea ali, atravessou o Rio Jordão a uma curta distância do Mar Morto e começou a subir em direção a Jerusalém. Então Jericó, situada ao lado desse caminho, Bartimeu, filho de Timeu, a cegueira e os defeitos de visão eram comuns no Oriente. Então naquelas épocas ali, cegueira, os defeitos que as visões apresentavam, as vistas apresentavam, era comum naquela época. E agora está Bartimeu, acometido de uma cegueira, mas quando ele vê que a multidão vai passando, ele pergunta: quem é que está passando? Alguém diz assim: é Jesus de Nazaré. E ele não vai clamar por Jesus de Nazaré, ele vai clamar pelo filho de Davi, porque ele estava querendo dizer: eu sei que tu vem da linhagem de rei, e se todo rei que alguém chegar à sua mercê e suplicar graça e suplicar misericórdia, vai alcançar. Então quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, olha só, a morte não parou Jesus, o inferno não parou Jesus, os fariseus não pararam Jesus, os saduceus não pararam Jesus, as multidões não pararam Jesus, os seguidores ocasionais não pararam Jesus, os discípulos não pararam Jesus, os demônios não pararam Jesus. Mas quando o cego clamou, Jesus parou para ouvir o clamor de um cego. Então o Senhor sempre vai parar para ouvir aquele que precisa da sua misericórdia. Eu preciso da misericórdia de Deus. Alguém aqui precisa dessa misericórdia para a sua vida? Alguém aqui precisa que Deus use de misericórdia para com você? Ele diz na sua palavra: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu preciso dessa misericórdia. Eu preciso da misericórdia do Senhor. Eu vou destrinchar algo aqui para finalizar a minha mensagem. Versículo de número 47. Ele começou a clamar em uma linguagem que ninguém havia usado ainda. E qual é a linguagem, pastor? Filho de Davi. O segredo messiânico havia começado a se espalhar. Por quê? Porque quando o Bartimeu começa a clamar: filho de Davi, logo aquela mulher sirofenícia, aquela mulher cananeia, ela também vai ao encontro dele: socorre-me, Jesus, filho de Davi, socorre-me. Ela estava pedindo socorro para a pessoa certa. Segundo, qualquer que tenha sido a razão, Bartimeu via um raio de esperança e clamava cada vez mais. Versículo 48. Alguém dizia: para cego. Era a razão ali. Qualquer que tivesse sido a razão, tá? Para que ele não pudesse clamar, Bartimeu via ali um raio de esperança. Quando alguém dizia: cala-te, ele não vai te ouvir. Cala-te, fica quieto, ele não quer te escutar. Ele clamava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí então foi quando o Senhor mandou chamá-lo. Agora os mesmos que diziam: cala-te, cego, agora eles mesmos, para terem hipótese, diziam: pega o ânimo, levanta-te, ele te chama. E quiseram guiar o cego até Jesus. E com nenhum daqueles que guiaram, sabe por quê? Porque eram difamadores. Com nenhum deles Jesus falou nada, unicamente para o cego: o que queres que eu te faça? Muitas vezes vemos pessoas assim em nosso meio, no emprego, na igreja, na rua, na vizinhança, na família. Quando a gente falamos alguma coisa de Deus, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar vitória, alguém sempre diz assim: quem é você? Alguém sempre vai chegar e vai querer menosprezar a sua vida com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta e é sério: você tem fé em Deus? Você tem, irmão? Sua fé é suficiente para alcançar os céus? É? Então tá joia. Tu dizes, né? É como Jesus falou:
Então, acredite, sem fé é impossível agradar a Deus. A multidão não o impediu, tá? Então, ele via um raio de esperança e clamava cada vez mais. Versículo 48. A multidão não impediu. Versículo 49. Tem bom ânimo. A encorajadora expressão, tem bom ânimo, está essa encorajadora expressão, quando ele diz assim, tem bom ânimo. O que é que o Senhor estava querendo dizer para ele? Está tudo bem agora, tem bom ânimo, está tudo bem agora. Porque quando muitas das vezes olhamos e vemos que pessoas não acreditam no nosso potencial, não acreditam naquilo que nós possamos alcançar em Deus, aí a palavra de Deus vem, está tudo bem agora, não se preocupe, eles estão falando é porque eles não acreditam, mas se você acreditar, tudo é possível aquele que crê. Eu falava com a irmã Glória hoje à tarde, e falando o que era a nossa vida, o que foi a nossa vida, irmãos. E eu exerci a fé, via ali pessoas sendo curadas, via o paralítico andar, via o cego enxergar, viu? Não é? Você me acompanha, o pastor Gil me acompanha desde o começo do ministério, da obra, e viu muitas coisas tremendas. Sim, já segurou muletas de aleijado para ele poder andar, o aleijado. Já também viu o paralítico sair ali do colchão para andar. Mas a fé exercida era unicamente para manifestar poder na vida dos outros. Mas eu continuava mendigo da fé. Uma certa ocasião, a gente discutindo, eu, a pastora Glória e um casal de pastores também, eles diziam, a nossa vida era melhor antes. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. A minha vida está melhor hoje. Porque antes eu fazia, eu orava, e Deus operava. Hoje eu continuo a orar, Deus continua a fazer, mas hoje eu não sou mais aquele mendigo da fé. A minha vida deu um salto para a vitória. Levante a mão e profetize e diga, esse ano a minha vida vai dar um salto para a vitória. Com autoridade, rapaz, um, dois, três. Se você crê, dá glória a Deus aí, crente. Se você crê, dá glória a Deus aí, rapaz. Aleluia! Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. A multidão não o impediu, versículo 49. Mas ela diz, tem bom ânimo. A encorajadora expressão tem bom ânimo significa, está tudo bem agora. Olha o que é que Deus está. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falava para mim e ministrava ao meu coração e dizia, avisa para eles que vai ficar tudo bem, vai ficar bem, vai ficar bem. Se a palavra é ministrada no altar dessa igreja e ela é para atingir todo mundo, por que só atinge alguns e outros não? A palavra não é para todos? Por que só alguns se apropriam da palavra? Que interessante, não é? Quarto, era tudo que o cego precisava, foi ter com Jesus, versículo 50. E Jesus diz para ele no versículo número 50, o que queres que te faça? Ao fazer perguntas, Jesus encorajava as pessoas a expressar seus desejos, esperanças, aspirações e lhes dava a oportunidade de expressar a fé que possuíam, ocasião em que ele podia então agir e abençoar. O que queres que te faça? Eu quero aí que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Quando Deus, Ele fala para ti nessa noite, eu vou encerrar a mensagem, mas não posso deixar de dizer isso aqui para você. O que queres que eu te faça? Será que você diria para Deus? Aí você está passando
por um problema financeiro muito grande. Olha eu, antigamente, orando, Jesus curando, fazendo maravilhas, a vida financeira atrofiada, sem condições nenhuma para a vida andar, a vida emperrada, vivendo jogado por um canto, jogado para outro, jogado por um, jogado por outro, vivendo uma vida de dificuldade, uma vida desgraçada, miserável mesmo, pobre de maré, sem ter condições de nada, e nem para nada. Mas uma coisa eu quero te dizer, irmão, isso não abalou a minha fé, porque eu continuei sendo crente e servindo a Deus. Eu continuei na presença de Deus, na casa dele, servindo a Ele, mesmo passando por críticas. Alguém chegava e dizia assim: o seu problema, pastor, é a sua mulher. E eu passando por situações ali, eu disse: agora, se eu largar a mulher, vai negar a fé, pior do que infiel. Outros diziam assim: coitado, Deus usa tanto esse homem, mas olha a vida dele. Mas eu não perdi a fé. Isso independia daquilo que Deus pudesse ou não fazer em minha vida. Todavia eu continuei fiel a Deus. Eu já contei vários testemunhos meus para vocês. Uma das ocasiões que eu falei foi quando eu cheguei em dificuldade e contei a minha dificuldade para a dirigente da igreja e tirei o envelope do dízimo e entreguei para ele: isso aqui é o dízimo da obra do Senhor, porque eu não tive como ir hoje para o culto, então eu vim buscar a irmã, procurar a irmã, vim na igreja, mas as caras não estavam, aí eu vim ao seu encontro e estou devolvendo aqui. Ela falou: meu Deus, ainda nessa condição, ainda dá dízimo. Eu falei: porque tem dono, não é meu, é do Senhor. Isso independe da minha situação. Hoje eu posso te dizer com alegria: Deus mudou a minha vida, Deus mudou a nossa história, Deus nos deu além daquilo que a gente podíamos pensar ou imaginar. Sabe por quê? Porque em tudo a minha fé foi abalada, mas eu não neguei a fé. E me nego, não nego, porque eu sei o depósito que o Senhor fez aqui. Você tem convicção de que Deus fez algum depósito em você? Está calado? Por quê, crente? Não protesta? Deus fez algum depósito na tua vida? Quinto, Bartimeu respondeu: mestre, que eu tenha vista. Às vezes você está enfrentando um problema, aí diz assim: o meu problema é financeiro, eu quero que Deus me dê dinheiro, eu quero que Deus resolva a situação das minhas finanças. Segura aí, porque eu não vou sair daqui sem entregar essa mensagem do Senhor para você. Eu quero que Deus opere nas minhas finanças. Deus vai operar nas tuas finanças para quê? Para você continuar pretendo o que é de Deus, não devolver dízimo para o Senhor. Deus vai te dar finanças para quê, irmão? Deus, quando Ele te dá finanças, te dá para o nome dele ser glorificado. Aí Deus abençoa a tua vida financeira, aí você tem que chegar e ser fiel ao Senhor e fazer o depósito na casa dele, devolvendo para ele a tua oferta, devolvendo o dízimo. Vai chegar as primícias novamente. Não tenha medo de fazer primícia ao Senhor, que é o maior resultado aqui para nós. Olha para a vida do presbítero Carlinhos que está ali, ó. Deus, eu estou falando aqui, ele vai ouvir essa mensagem. Eu estou glorificando a Deus, sabe por quê? Porque Deus tem abençoado a vida dele. Olha aqui outra coisa que interessante. Deus, eu estou sem carro. Deus, segura aí, eu estou nessa situação. Às vezes vai pedir um carro ao Senhor, você tem condições de dirigir, teu irmão não dirige, tua irmã não dirige, mas quando você passa pela rua, está descendo, está lá a sua irmã, está lá o seu irmão, você fecha o vidro, passa direto. Deus vai te dar para quê? Quem cala consente. Deus vai te dar para quê? Em certa ocasião, eu estava descendo com o carro, e estava uma família, eu falei: entra aí, vou deixar vocês lá na casa de vocês. Nunca olhei para a expressão: eu não tenho gasolina, não, porque quem me deu o carro me dá condições para pôr gasolina. Aí às vezes você diz assim: se Deus me deu o carro, para continuar assim, vai continuar, irmão na prova, o irmão na prova e você na prova.
Que queres que eu te faça? Eu estou falando para você aqui o que Deus mandou me falar. E se quiser reclamar alguma coisa, vai reclamar com Jesus. Vai reclamar com Ele. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aí é dado um ofício para você. Aí você começa a ser relaxado, relaxada. E aí então, no ofício que te é dado, aí você não honra a Deus. Está ali. É para pregar, é para louvar, é para fazer a primeira parte, é para fazer alguma coisa. Aí você faz de todo jeito. Deus continua aqui olhando. Sabe o que aquela capa representava? Sabe o que essa capa de barro que ele jogou? Ele falou, nunca mais eu quero. Ele jogou a capa, ele falou, a autoridade que eu preciso é de Jesus, que vai me curar e vai mudar a minha história. Olha para cá. Sabe o que essa capa representa para nós hoje? Os problemas que nós estamos enrolados nele. Enrolado, cheio de problema até a topa. E muitas das vezes ele está perguntando como está aqui. A palavra é profética, amém? Amém? A palavra é profética, ele está falando aqui o que é que você quer que eu te faça. Larga essa capa maldita que está te enrolando, larga essa desgraça do lado e venha ao encontro de Jesus, porque Ele tem um milagre para a sua vida. Levante a mão se você assim crê. Você recebe essa palavra? Você recebe? Está aqui cada consciente, está com medo de falar, né? Não está gostando, recebe ou não recebe? Hoje é dia de você largar a capa da sua vida aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quando eu falei para Deus, eu moro, Senhor, no casebre maldito. Quando a irmã chegou lá, o meu guarda-roupa de um canto ao outro, um cabo de vassoura pregado aqui, e uma miséria brava de um terno. Aquela praga era tão duro que já ficava ali no cabide. Eu não tinha nem trabalho, era só fazer assim, aquela praga já caía certinho no corpo. Quando tirava aquela imundícia do corpo, dava trabalho para aquela peça descer, porque era de tão duro que era. Eu ficava vendo o palitozinho pelas passadas daquele break e se sentindo, só tinha aqui, mas não sei se cada um serve o que dela. Meu Deus do céu. Uma peça de um sapato chamado fuxida. O sangue de Jesus. Depois ninguém tem essa marca ainda, né? Em nome de Jesus. Deus me libertou. Eu olho hoje para o Carlinho, olha para cá. Carlinho está lá. Está lá com o carro dele. A vozinha que não pode andar direito, tadinha. Problema nas pernas. Meu pastorzinho vem me buscar. E ele vai lá, vai servir. Deus não deixa ele na mão. Está lá, pega 3 pessoas, vai deixar as 3 em casa. Sabe o que é isso, irmão? É o prazer de servir a Deus com o que tem. Você tem prazer de servir a Deus com aquilo que você tem? Tem? É o prazer de servir a Deus com aquilo que tem. Ele tem lá o carro dele. Vai ter um evento, não sei onde. Ele falou, irmãos, ó. Vai ter uma carta para atender, eu vou levar as irmãs. Às vezes dá 2, 3 viagens, mas está lá, ó. Quando o cara chegou e falou, eu estou vendendo uma casa, mas ele olha e diz assim, eu vou comprar a sua casa. A campanha que a gente fez lá de Causas Impossíveis, eu falei, está aqui o azeite, usa ele como você quiser. Ele falou, já tem objetivo, pegou aquele azeite, levou na casa que estava lá, ele falou, vai ser minha. Você tem fé, irmão? Você tem fé, irmão? Vai ser minha. Quando ele jogou lá, acabou. Olha aí agora a casa na mão dele. Ele comprou, tomou posse. Aleluia. Por quê? Porque ele serve a Deus não só com o corpo, ele serve a Deus com tudo que ele tem. Deus lhe dá o seu trabalho, te deu? Te deu o teu trabalho? Então sirva a Deus também com o seu trabalho. Sirva a Ele com o seu trabalho. Eu fico só observando.
Vamos lá, vai chegar as primícias. Quem crê que esse ano Deus vai escancarar as portas para você? Você crê? Eu não estou dando primícia para ganhar alguma coisa de Deus. Eu estou dando primícia porque eu sou grato a Deus por aquilo que Ele faz. Ele diz: os vossos primeiros frutos trazei e apresentai perante o Senhor. A partir do momento que fazemos isso, aí Deus, você já sabe o que acontece. Deus, Ele te honra. Então sirva a Deus com aquilo que você tem, irmão. Com aquilo que você é. Sirva a Deus com tudo que você tem. Quando Jesus disse para ele, e Bartimeu respondeu: mestre, que eu tenha vista, sem fazer nenhum dos gestos habituais de cura, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Versículo de número 52. Literalmente, a tua fé te tem salvado. E a aplicação pessoal aqui é: e logo viu Bartimeu, que estava pedindo, recebeu o melhor que alguém pode receber na vida. Amém? Ele estava mendigando e pedindo, ele recebeu o melhor que alguém podia receber na vida. Nós não temos mais um ciclo de oração aqui, porque foi suspenso, porque não dá para ver só 3 pessoas. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Deus é dono do ouro, é dono da prata, é o Deus que está nas dificuldades. Se a gente honrarmos a Deus, Deus vai honrar nossas vidas também. Estamos orando agora lá na Rua da Prata. Tem mais um bocadinho de gente, mas estamos indo ali, tá certo? Agora observa uma coisa, temos a quinta-feira. Aí os irmãos também vão escolher o dia que quer vir para o culto. Não faça isso, não faça. Ainda que esteja tarde, hoje 3 pessoas aqui, nunca mais ia ter problema de saúde. Eu espero que ao ouvir esse áudio se consertem com Deus, porque faltou muitos irmãos, faltaram. Mas eu espero que se consertem com Deus, se conscientizem. Eu sirvo a Deus dando o meu melhor louvor, nada pode abater a minha fé, porque eu sempre, na dificuldade, eu continuava indo para a igreja e servindo ao Senhor, e Deus mudou a minha história. Olha para cá, no dia que ele falou: o que queres que eu te faça, Isaías? Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de uma sala para receber meus irmãos. Eu preciso, Deus, de uma cozinha. Eu preciso da coisa mais importante de Jesus. Eu não tenho condições, olha só, meu Eliezer, eu não tenho condições de fazer uma compra mensal. Tudo que a minha esposa desejava era que a gente estivesse todo mês no mercado. E eu ia de 3 em 3 meses. Quando chegava ali, já não dava 15 dias, consumiu tudo. E agora, todo mundo a ver navio. É por isso que nunca fiz um aniversário da minha filha. Nunca. Não tive condições, Guilherme, mas sempre com alegria servindo ao Senhor. Mas no dia que chegou para fazer o aniversário da minha filha, foi uma única vez, a festa de debutante. Eu disse: bota para lascar, faz o melhor, faz com o melhor, não importa quanto vai ser gasto, o que é que você quer, como é que você quer. Eu quero o dia que precisa, você vai ter o melhor dia da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus muda a história quando a gente somos fiéis na presença dele. Amém? Amém? Eu sei que tem pessoas que são fiéis, mas precisamos, todos nós, a palavra é para mim e para você. Quem concorda? Precisamos ou não precisamos melhorar? Não, ser sincero. Precisamos ou não precisamos melhorar? Quem acredita que esse ano Deus ainda vai mudar a sua história? Quem acredita? Você acredita? Olha a palavra, irmão, eu vi daqui, ó. Quem acredita que Deus vai mudar a sua história? Então sirva a Deus com todo o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, com tudo que você tem, tá certo? Com tudo que você tem, porque Deus não deixa ninguém na mão. Bata a palma para Jesus. Vamos agradecer a Deus.